Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa primeira live. Como é que tá o áudio? A Kelly entrou, me dá um ok aqui se vocês estão me ouvindo. Mandou um coraçãozinho, acho que tá ouvindo. Nossa primeira live aqui nesse perfil, que a gente idealizou de uma forma muito, muito bacana. Ok, então tá bom. Obrigada, viu, Kelly? Que a gente idealizou como uma forma, né, de ajudar outras pessoas, outras mães que estão começando nessa caminhada também. E o que a gente teve mais dificuldade quando a gente começou a caminhada da gravidez, né? Na verdade, quando a gente começou a idealizar a nossa gravidez, que fomos estudar, né, sobre esse tema, a gente encontrou várias informações soltas e que muitas vezes não eram, né, de confiança, né? Porque informação a gente tem demais, hoje a gente tem muito acesso, mas às vezes a gente não tem tanta confiança e tanta credibilidade, né, se realmente está de acordo com as evidências científicas ou não, e nós resolvemos criar esse perfil para ir direcionando essas mamães, esses papais que estão nessa caminhada da gravidez, né, hoje a nossa petitinha está com 8 meses, e eu vou mostrando aqui nos stories para você o nosso dia a dia com ela, a introdução alimentar, mas o nosso foco do perfil, nós vamos focar mesmo na trajetória da gestação, né, do primeiro dia, que é o nosso dia 1, que a gente fala, o D1, até aí o dia do parto. E hoje, a gente veio falar sobre uma temática importantíssima, que é como fica o trabalho no pós-maternidade. A Kelly, que está aqui conosco, passou, né, por uma transição de carreira, eu conheço um pouco da história dela, e eu acho sensacional a forma com que ela lidou e abordou isso, e já vou mandar o convite aqui para a Lorena também, para ela, assim que entrar, já conseguir vir conversar conosco. E é importantíssimo falar sobre isso, porque na situação que a gente encontra hoje, é um pouco incoerente, né, essa maternidade com o tempo que a gente tem. E vai mandando essa live aí para os amigos de vocês. Vamos ver quem entrou aqui. Kelly entrou com a gente, Maternidade para Iniciantes. Meu bem, que está aqui conosco aqui, junto com a Ana Sofia, né, Ana Sofia? Vocês vão escutar um back vocal aí no fundo. Não repare que é ela, a gente não conseguiu fazer ela dormir, ela quis participar. Nosso amigo Rondinelli também está aqui conosco, muito obrigada, parceirão nosso aí dessa caminhada. A Daniela também, seja muito bem-vinda. Vamos ver quem está chegando por aqui. Lorena acabou de me marcar no story, já deve estar entrando aqui conosco também. E dá um ok aí do áudio, ó, acabou de entrar. Deixa eu já... com Lorena. Lorena, você está me ouvindo? Oiê, estou sim. Você me ouve? Ouvo. Ouço sim. Ó, já tá entrando a Lala, seja muito bem-vinda. E pessoal, para quem ainda não conhece, essa é minha amiga de infância, Lorena, hoje psicóloga, orientadora de carreira e na mais sublime profissão, que é a profissão de mãe também. Inclusive, a gente teve os nossos filhos praticamente juntos. Eu lembro que quando eu mandei meu positivo para ela, acho que 2 semanas depois ela mandou o positivo para mim. Eu falei, ai, gente, eu não acredito. Foi exatamente isso. Foi muito bacana Foi essa 15 dias de experiência nossa. diferença. E eu Foi, pensando, não foi? gente, o meu tá demorando tanto a chegar. Eu não sabia que ele já estava aqui. Lorena, fala um pouquinho para nós sobre você, sobre a sua caminhada. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer pelo seu convite, Jennifer. Desde que Miguel nasceu, eu ainda não tinha conseguido fazer nenhuma live. Então eu sinto que essa é a live assim do retorno, sabe?
Sempre é hora de voltar e eu sinto que chegou esse momento. E eu agradeço por você ter me impulsionado a voltar essa parte, né, do meu trabalho. Bom, eu sou Lorena, psicóloga. Eu atuo desde a minha formação mais voltado para a área organizacional. O que que é isso? Ajudando pessoas a conseguirem se encontrar profissionalmente, ajudando pessoas a conseguirem um emprego na área que de fato tem relação com o perfil dela, com as habilidades dela. Desde então, faço processos seletivos e atuo nesse meio organizacional, ajudando pessoas e empresas a se desenvolverem. Essa é a minha área de atuação. Tô aqui babando, gente, porque eu e a Lorena, a gente estudou junto, a gente é amiga desde a infância. E é magnífico ver essa evolução, assim, né? E a Lorena é inspiração para mim. No dia que a gente conversou a respeito da live, ainda falei com ela que eu queria conseguir ser da forma com que ela é. Porque a Lorena aparece aqui no Instagram, linda, maravilhosa, plena, e eu muitas vezes, né? Igual a gente estava comentando, até mesmo às vezes de sutiã de amamentação, que é o que acontece comigo aí no dia a dia. E eu falei com ela que eu queria me inspirar nisso, porque não é por causa da maternidade que a gente tem que deixar, né, o nosso lado da vaidade um pouco de lado. Mas tem hora que a gente, né, o start vem, às vezes, de uma forma, assim, totalmente diferente. E deixa eu ver quem entrou aqui mais com a gente. A Bruna, seja muito bem-vinda. A Bruna também é mamãe recente. Tá grávida, descobriu há pouco de uma menina, uma princesa. O Francisco, seja muito bem-vindo. O Thiago. E, pessoal, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, pode ir mandando aqui nos nossos comentários. A gente recebeu algumas dúvidas que eu já anotei aqui também para a gente poder falar. Gente, E vou falar um pouquinho tema sobre da live mim. está fixado? Não, não está fixado. Você faz aí? Você quer que eu faça daqui? Eu só sei criar na hora. Por aqui eu não sei. É só escrever carreira e maternidade? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Carreira e maternidade. Acho que fica mais prático, né? De escrever, mais fácil. Não. É só segurar por cima? Ah, vai ser. Daphne, seja muito bem-vinda também. Acho que vou precisar, não fixei, acho que vou precisar de apoio técnico aqui do marido. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho sobre mim. Meu marido tá com apoio nem técnico aqui, que não dá para soltar. Para quem não me conhece, que está vindo do perfil da Lorena, eu sou cantora, né? Hoje, cantora nas horas vagas. Sou formada em Direito, graduada em Direito desde 2017, mas não atuei na profissão. Utilizei da faculdade para trampolim para outras coisas. Mas depois que a maternidade chegou, eu vi que, para mim, meu primeiro emprego teria que ser mãe, né? E é por isso essa temática de transição de carreira, né? De como fica esse trabalho após a maternidade. Eu descobri que os shows não conseguiriam ser mais da forma com que era antes. Eu não conseguiria deixar a Ana Sofia com outra pessoa, porque isso para mim foi o que mais me pesou, né? Só que eu não tive o planejamento que a Lorena teve anteriormente da gravidez. E isso é algo que, assim, todo mundo que tem vontade de ser mãe, principalmente para nós, né? Porque os pais, mesmo apoiando, o Geiso apoia demais, o Léo me apoia demais, mas não é a mesma coisa. Tem hora que a demanda é da mãe, o filho que é a mãe, então não tem jeito. E Quase que o tempo todo, né, gente? quase o tempo todo. E muitas vezes a gente se sente culpada em não conseguir voltar para a carreira que a gente tinha antes, para a profissão que a gente tinha antes. E no início eu tava com esse sentimento, fala, meu Deus, mas eu não vou conseguir voltar a cantar. A gente tentava marcar show, eu não conseguia conciliar porque eu não consegui sozinha mais. Como que eu vou sozinha com a Ana Sofia? Eu não consigo deixar a Ana Sofia com outra pessoa para fazer o show. Então, assim, ainda mais em livre demanda, amamentação no peito, igual a gente tá, é muito complicado. E essa culpa me pesou. Eu falei, gente, eu preciso ver o que dá para fazer, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho também a respeito dessa culpa, né? Se isso é normal de acontecer, da gente se sentir culpada em voltar para a nossa carreira anterior. Dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa, não é? Eu senti essa culpa desde o princípio, assim, desde que
descobri que Miguel existia, eu já comecei a me sentir culpada. Pensando, meu Deus, estava correndo na esteira. Foi por isso que minha membrana deslocou e eu quase tive um aborto. Tudo para a mãe é motivo de se sentir culpado. Porque nós passamos a assumir uma responsabilidade muito grande. Às vezes a gente se sente tão pequena, né, Jennifer? Tão frágil, mas nós somos tudo para eles. Quando eles nos olham com aqueles olhinhos brilhantes, eles enxergam em nós tudo. Mesmo nós sendo tão frágeis, tão pequenas, tão limitadas, nós somos tudo para eles. E saber que aquele ser foi gerado dentro de nós por 9 meses. Por 9 meses nós fomos tudo para eles. O alimento, a moradia. E que depois, por mais tantos meses, nós o alimentamos. O nosso colo era o lugar preferido. Foi criado um vínculo muito intenso. Um vínculo muito forte. E quando se pensa no retorno ao trabalho, a mulher precisa tirar os olhos fixos da criança para passar a olhar para fora. E esse é um movimento difícil de acontecer. Porque ser mãe é instintivo. Esse amor, ele é instintivo. Agora, voltar a olhar para o trabalho não é instintivo. Então, é preciso que a mulher ela consiga se reorganizar para conseguir voltar a trabalhar. E é aí que começam a aparecer os sentimentos de culpa. Nossa, mas quem acalma ele sou eu. E eu vou sair e deixá-lo? Nossa, mas e quando ele sentir fome, o que eu vou fazer? Eu vou ter que começar a dar mamadeira? Nossa, e se acontecer algo com ele, o que eu vou fazer? As mães vão trabalhar, mas ficam pensando nos filhos. Elas não existe, né, uma forma de você se desvincular desse ser. É vínculo para sempre. Então, essa culpa, ela pode ir reduzindo à medida que a mãe vai vendo que o filho está bem, que ele está se desenvolvendo bem, que ele cresce bem. Mas um pouquinho de culpa, a culpa no sentido de se preocupar e de querer estar perto e de querer que esse filho esteja bem, sempre vai ficar um pouquinho, porque faz parte desse vínculo que foi criado. E o que eu falo que é mais complicado para a gente como mãe entender é que às vezes existem outras pessoas que não cuidam igual, mas que cuidam parecido, né? E a gente tem esse medo de mas não vai saber fazer, não vai. Será que o neném vai gostar e vai continuar gostando de mim depois que eu sair para trabalhar e voltar? Então, assim, são dúvidas que eu vi e eu tenho estudado muito sobre isso, porque às vezes as nossas sombras vai adentrando assim na nossa maternidade e a gente não vai conseguindo desvincular, né? Aí eu quero ser só mãe, mas não tem como eu ser só mãe. Quem dera se a gente pudesse ser. Né? Até porque nós também éramos uma pessoa antes da maternidade e a gente não pode deixar com que, né, isso seja a nossa única forma de viver. A maternidade vem para agregar, mas é igual você falou, a gente precisa retornar. Não mais desvinculado do filho, mas a gente precisa voltar. E eu acho que o que mais pesou aqui para mim em questão de carreira foi porque eu não fiz o planejamento. Eu descobri, na verdade, no meio do caminho, que eu queria ser mãe. Eu tinha muita vontade de ser mãe, mas eu queria poder, de forma exclusiva, maternar. E eu falei, gente, como que eu vou conseguir fazer algo assim? Não tem como, né? Eu não vou conseguir ficar sem trabalhar. Gente, vocês vão escutar um back vocal no fundo e não tem jeito. Não tem jeito, porque a neném ela não conseguiu dormir. Mas, assim, assim eu precisei parar de maternidade. Não tem jeito, né? Eu precisei parar no meio do caminho da maternidade e planejar, e não é esse o ideal. A Lorena, desde quando eu conheço, ela sempre foi muito planejadora. E isso
refletiu na maternidade, né? Porque quando ela engravidou, ela já sabia que ela trabalhava em casa, ela sabia que ela ia conseguir lidar com o Miguel dentro de casa. E isso eu tive dificuldade, porque eu sou cantora, e cantor tem que sair para cantar, e aí ficou difícil para levar a Ana Sofia, eu precisava conciliar com a escala de trabalho do Léo. Então, assim, foi muito complicado. E a Lorena, que conseguiu planejar, né? E eu falo que tem os pontos também, mesmo você já sendo planejadora, você é psicóloga, orientadora de carreira. Se não fosse assim, talvez não seria. Fala, não, mas a Lorena, que é uma orientadora de carreira, não conseguiu se planejar, né? E ficaria até estranho. É verdade. E você fez isso de uma forma genuína, e para mim é outro exemplo. Eu queria que você comentasse como que foi possível, né, dessa forma fazer. Então, quando eu me casei, assim, quando a gente se casa, a gente pensa que a gente pode ter filhos, né? Então, quando eu pensava que eu poderia ter filhos, se assim Deus quisesse, eu gostaria de poder ter mais tempo para essa criança. Quando eu estava lá no meu trabalho, que eram trabalhos muito bons que eu já tive, desde a minha formação eu tive trabalhos muito bons em empresas muito boas, mas quando eu estava lá e pensava, gente, se eu tiver um filho, eu vou ficar aqui 8 horas longe dele, sem falar que é quase 1 hora para chegar, então mais ou menos 9, 10 horas longe todo dia. Eu estava lá naquele trabalho, mas no fundo meu coração doía, pensava, não é isso que eu quero para mim. Não é isso que eu quero para mim. E pensava, então, já que eu não quero isso, eu preciso mudar algo, eu preciso mudar essa realidade. O que eu posso fazer? E foi aí, Jennifer, que eu decidi começar a trabalhar para mim. Trabalhar para si, esse empreendedorismo feminino, geralmente é o que salva muitas mulheres. Porque quando você começa a trabalhar para você mesmo, você vai reunir ali todo o conhecimento que você adquiriu ao longo de sua vida para aplicar em uma área. Existem diversas opções de áreas de atuação, de como você pode empreender para ter horários mais flexíveis. Cada um vai se encontrar com algo, vai se identificar com algo, e meu trabalho tem a ver com isso, ajudar as pessoas a entender qual área elas se dariam melhor, em qual área elas poderiam empreender. E assim, Jennifer, eu vi que era uma saída, sabe? Isso há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás eu pensei, poxa, é uma saída. Eu preciso ter algo para mim, para eu ter um horário mais flexível, para eu conseguir trabalhar com horários organizados. E assim foi. Eu criei coragem, fui. E aí, Jennifer, passou um mês, 3 meses mais ou menos que isso aconteceu, começou a pandemia. E eu pensei, nossa, que cagada que eu fiz, né? Péssima escolha. E agora? E aí, na verdade, a pandemia foi algo positivo em certos aspectos, porque ela nos mostrou que a gente pode trabalhar de casa. E é justamente por isso que hoje eu trabalho em casa, porque se não fosse, eu estaria atendendo fora até hoje. Então, a pandemia ela mostrou para mim que era possível trabalhar de casa. Então, assim, não foi tudo não foi, as oportunidades não foram todas criadas por mim. Eu aproveitei muitas delas. E a nossa carreira, a nossa maternidade, ela envolve isso, a gente aproveitar as oportunidades que aparecem, sabe? Mergulhar nelas. Às vezes a gente fica esperando muito, esperando. A gente tem que ir. A gente tem que ir. Com coragem mesmo. Ah, Lorena, mas eu não sei como vai ser. Eu também não sabia como seria. Mas a gente precisa arriscar. Se você não se arrisca, você não vai avançar. Então, pode concluir. As mulheres que estão me ouvindo e que querem ter mais tempo para os filhos, ter um horário de trabalho mais flexível, ter um negócio para você começar a prestar alguma consultoria, alguma assessoria, trabalhar de casa. Hoje a internet oferece muitos trabalhos que são acima dos bastidores, que dá para executar. Pra ficar desse jeito. Essa é uma opção. O papai tá te mudando de posição. Das pessoas que eu atendo, eu vejo que essa é a opção que mais elas conseguem conciliar o trabalho com a maternidade.
foi o que me fez pensar bastante. Hoje, igual eu falei no início, hoje eu sou cantora nos tempos vagos, nos momentos vagos, e eu sou mãe. E eu precisava passar por algo, né? Que hoje eu trabalho de casa, ainda não estou trabalhando com o que realmente eu quero, porque a gente tem as nossas ideias, as nossas idealizações, mas eu sou muito grata a quem está comigo, me apoiando nessa maternidade. Mas assim, a gente tem os nossos objetivos, e eu falo que são transições mesmo, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, sobre a questão da possibilidade de transição de carreira, mas a minha vontade é poder ajudar outras pessoas que também estão nessa situação, porque eu tive uma dificuldade enorme quando eu comecei na gestação. A gente tem uma gama de informações soltas na internet, que a gente sai lendo tudo à doida reveria, e aí você fica muito mais perdido. Eu falei assim, gente, eu gosto muito de me doar, e eu precisava de achar uma forma de fazer isso para as pessoas, e com um tema que eu apaixonei, que foi depois que eu engravidei, que eu comecei a estudar, e falei assim, gente, eu não sabia praticamente nada, nem de maternidade, nem de gestação, nem de nada, nada. E é o que a gente mais... Assim, eu entendia de maternidade, entendia de gestação, mas a prática mesmo eu não entendia nada. Quando a primeira vez que eu ouvi a palavra mijão, eu falei, gente, que é isso? E eu ficava assim, gente, será que eu vou dar conta? Aí eu ficava pensando, gente, será que eu vou de trocar uma fralda, se dar um banho? Será? Então, a gente não sabe mesmo, a gente aprende com a prática. E muitos interesses nossos, foi bom você tocar nesse assunto, porque muitos interesses profissionais nossos, eles só se desenvolvem a partir do momento que a gente tem novas experiências. Então, você entendeu que você tinha um interesse por meio de uma experiência que você teve. Então, isso quer dizer que se as pessoas não se abrirem a novas experiências, elas não vão descobrir novos interesses que elas têm. E é muito importante, né? Eu sou uma pessoa muito da retaguarda. O meu marido, ele é de apostar em coisas novas. E eu sou a retranca. Mas, meu Deus, mas e se não der certo? E se eu ficava sempre sabe? Até hoje eu ainda sou um pouco insegura com algumas coisas, mas eu aprendi a começar a falar, não, tá, eu vou insegura mesmo, mas eu vou tentar. Vou fazer. Vamos fazer. Né? Eu falo que muitas dessas minhas inseguranças eu tenho certeza que vieram da minha infância. E por isso eu comecei a tentar fazer tudo diferente com a Ana Sofia para ver se eu conseguiria blindar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que o ponto mais importante dessa possibilidade de tentar uma transição, dessa possibilidade de mudar de carreira ou se reinventar, é muito da nossa rede de apoio também. Porque não adianta de nada a mãe querer meter a cara e falar, não, eu vou... Às vezes, muitas das vezes, ela vai precisar abrir mão do que ela tem certo, que foi o que aconteceu com você. Falar, não, eu vou abrir mão do meu trabalho para eu tentar me empreender aqui com a minha profissão. Mas se você não tivesse uma rede de apoio que te apoiasse, você não conseguiria fazer. Então, a rede de apoio vem para realmente... Não precisa, eu falo muito isso no Instagram, eu falo, gente, rede de apoio não é família. Às vezes, a rede de apoio, que é o que eu tenho muito hoje, são amigos, são pessoas que eu conheci na caminhada da maternidade, que a gente conversa de forma online, mas que às vezes eu quero falar, eu preciso... Já mandei mensagem para você várias vezes, perguntando como é que estava, o que eu poderia fazer em questão de sono, a gente fica inseguro com isso. Então, assim, essa rede de apoio não precisa ser só de forma física, não precisa ser seu marido, seu pai, sua mãe, né? A gente precisa ter pessoas que vão nos apoiar nas nossas decisões e a gente precisa andar com essas pessoas. Porque se a gente não tiver quem nos apoia, a gente vai desistir no meio do caminho. E eu sempre falo isso. Se você quer... Tem uma frase que o Léo falou comigo essa semana, que a gente é a média das 5 pessoas mais próximas que a gente tem. E eu acho que isso, psicologicamente, deve ser alguma... Né? Deve ter alguma relação com isso. E é muito verdade. A gente precisa andar com pessoas que estão ao nosso lado, que nos apoiam, né? Uma rede de apoio de verdade. E é sensacional essa área da maternidade, assim, da carreira, da transição. Não, eu sou apaixonada com isso. Não adianta. É uma área realmente que nos faz apaixonar.
é um assunto que desperta a intenção, o interesse de muitas pessoas, né, Jennifer? Então, eu creio que essa escolha que você fez é uma escolha que pode dar muitos frutos. Porque toda mãe, assim, de primeira viagem fica perdida, sem saber, muitas vezes, o que fazer, o que comprar, como se organizar. Então, eu creio que esse Instagram seu, ele possa vir a alcançar muitas pessoas e quem sabe esse seja seu trabalho, né, nos próximos anos. Se Deus quiser, essa é a nossa intenção. Inclusive, quem está aqui na live conosco e ainda não garantiu o e-book da Lorena sobre planejamento de carreira, que ela fez exclusivamente para a live, eu não vou tirar o link do ar assim que a live acabar. A pessoa pode ir lá no meu Instagram e pegar o link que está na descrição da bio. O e-book é sensacional, eu fiz. E assim, só me deu a certeza de que realmente eu estou hoje no caminho certo, né? Que eu consegui me encontrar, que eu tinha essa dificuldade. Eu consegui me encontrar tanto na minha carreira de música, de cantora, porque até então eu não tinha conseguido me assumir como identidade. E agora eu sei o que eu quero na minha carreira musical. E hoje eu consegui entender que eu quero trabalhar com a maternidade. Eu quero poder ajudar outras pessoas que estavam na mesma situação que eu estava. E o e-book seu foi assim, caiu como uma luva. Fala, opa, eu estou na direção certa. E até hoje eu não tinha encontrado essa direção. Eu fico até emocionada porque, assim, é igual você falou, são experiências novas que nos abrem caminho para a gente ver o que realmente a gente quer. E isso é importante. É isso mesmo. Eu fico muito feliz com o seu relato, saber que eu pude te ajudar. É porque, Jennifer, existem, assim, interesses profissionais que as pessoas têm. Existem 6 interesses profissionais. E o dos interesses, ele envolve ajuda ao outro. Ajudar de verdade pessoas. Talvez você sentia que com a música você ajudava alguém, mas com esse novo trabalho seu que envolve maternidade, você pode ajudar de uma forma assim, muito mais profunda, muito mais específica. Então, isso faz mais sentido para você. Por isso, a gente tem que identificar qual é o nosso interesse profissional para saber a área que mais se relaciona ao nosso interesse, às nossas aptidões. Então, a Jennifer aí com o e-book já conseguiu e você também pode conseguir. Esse e-book ele é muito esclarecedor. Se você faz até o fim, você encontra respostas. Por quê? Gente, todas as respostas para todas as nossas dúvidas, ouçam isso. Todas as respostas para todas as nossas perguntas estão dentro de nós. Aquilo que você quer saber sobre você, você tem a resposta. O difícil, Jennifer, é você conseguir chegar lá. E aí, o que eu fiz com o e-book? Eu dei o caminho. Eu dei o caminho. Você seguindo o caminho, você encontra a resposta. E isso é um assunto profundo de uma que a gente poderia depois até falar, porque muitas vezes a gente tenta procurar as respostas em tudo menos na gente. E isso é um mal que a gente tem, assim, gigantesco, porque nós não conseguimos lidar com os nossos sentimentos. E eu tenho estudado muito isso, muito. Eu falo com o Léo que eu me redescobri, eu me vi de uma forma muito diferente só com a maternidade. E eu falei que é um objetivo meu, eu ainda não fiz, gente, não fiz a orientação com a Lorena, mas é um objetivo meu, eu preciso fazer, porque não adianta só eu ir lá e fazer seu e-book e falar que tá tudo bem, é um passo. Eu vi que eu estou no caminho certo, mas será que realmente da forma com que eu quero fazer é o correto? É onde eu vou me encaixar? Né? E a sua orientação vem muito agregar, porque assim, a gente fica batendo cabeça e às vezes desiste. Que foi o que aconteceu muito comigo na questão da música. Eu gastei 20 anos para descobrir o que eu queria cantar. E eu acho que não precisa ser assim, não tem necessidade. Não precisa. A orientação de carreira, ela encurta muito. Se você descobriu em 20 anos, talvez em 20 dias você descobriria com a orientação de carreira. As pessoas sempre falam isso. Lorena, não é possível, eu fiquei anos e anos da minha vida tentando descobrir. Aí agora você, de uma forma tão simples, vem cá e me ajuda a descobrir. É isso. Quando a gente contrata uma consultoria, Jennifer, é isso, é encurtar caminho. Você vai descobrir sozinho? Vai, mas vai demorar tempos. Vai te dar quebra a cabeça, às vezes desistir no meio do caminho, né?
E assim, ô Jennifer, você falando que você descobriu muitas coisas com a maternidade, eu tenho percebido assim que a maternidade ela revela o melhor e o pior de nós. Ela revela assim, uma força que a gente tem, ela revela um potencial que nós temos, uma capacidade de fazer várias coisas, um potencial de ter foco mesmo, de tipo, aproveitar cada minuto que o bebê está dormindo, né, Jennifer, para fazer tudo. O quanto eu sou mais organizada hoje, o quanto eu sou mais produtiva, o quanto eu tenho mais foco. Mas a maternidade, ela também revela o pior de nós. Eita! Se você quiser me entregar um cadinho aqui, acho que o pessoal não vai importar muito. Ah, é o sono agora. Fica tranquilo. Eu li a respeito desse assunto. Eu li um livro. Estou relendo novamente, porque as minhas perspectivas mudaram depois da maternidade, depois da neném chegar. Porque assim, a gente tem expectativa de como é, e depois que a gente vira mãe de verdade, que é com o nascimento, a gente vê que não são como as expectativas nossas às vezes não atendem. E eu estou relendo um livro que fala sobre a maternidade e o encontro com as nossas sombras. E é o que você falou. A maternidade, ela revela nosso lado forte e leoa que a gente tem, mas ela também revela as nossas sombras. E que muitas vezes, se a gente não souber lidar, isso afeta o nosso bebê. Né? E essa semana agora, eu tive conversando com uma amiga minha. Eu vou contar o milagre, mas eu não vou contar o santo. Que ela estava falando a respeito da dificuldade que ela encontrou na estrutura da empresa dela em amamentar. Porque ela, até então, ela estava de forma exclusiva e ela não estava conseguindo ordenhar. O trabalho não estava dando a ela a possibilidade da ordenha. E aí me veio uma reflexão da inconsistência que a gente tem. E muitas das vezes é por isso que a mãe fica com dúvida do retorno ao trabalho, né? Principalmente as mães que decidem amamentar por mais tempo. Como é que eu tenho 4 meses de licença e a Organização da Saúde me pede para amamentar exclusivo 6 meses. Aí eu chego no trabalho, eu tenho empecilho de ordenha, eu não consigo trazer meu filho para mamar, eu posso sair 1 hora antes para eu amamentar, mas espera aí, eu fico 8 horas no serviço. Meu bebê, em livre demanda, às vezes amamenta 8 vezes nesse período. Então, assim, ela falou sobre isso e eu falei, meu Deus, e é a mais pura verdade, sabe? Essa inconsistência, muitas das vezes, faz com que a mãe realmente pare ali naquele momento. Estava até decidido, não, eu vou sair de licença, quando a minha licença acabar eu volto. Aí dá 3 meses, ela fala, meu Deus. A realidade é outra, gente. A realidade é muito diferente, muito diferente. Porque, assim, com o Miguel, a gente só conseguiu estabelecer uma rotina mais fixa de mamadas, eu acho que depois do 4º mês. Quando estava acabando o 4º mês, que a gente conseguiu estabelecer uma rotina mais fixa de mamada, eu falei, realmente, ele mama 10 vezes por dia. Agora eu entendi o padrão dele, 10 vezes por dia. Aí, quando começou a introdução alimentar, aí que as coisas melhoraram. Porque agora ele fica bem cheinho, porque ele faz um lanchinho pela manhã, almoça, faz um lanchinho pela tarde e janta. Então, ele faz 4 refeições sólidas e agora ele mama bem menos. Agora o Miguel mama no máximo 3 vezes no dia. Ele não tem vontade de mamar mais que isso, porque ele tá bem cheio. Então, assim, se fosse para mim voltar para o trabalho, hoje daria, hoje eu conseguiria. Né? Porque ele geralmente só mama na hora que acorda, na hora que vai dormir e uma vez pela madrugada. E quantos meses que o Miguel está hoje? Uns 7 meses. E a licença maternidade, ela tem a duração de 120 dias. Então, assim... Que dá 4 meses, né? Então você não empresas que optam pela empresa cidadã, se eu não me engano, pode tem 180 mais ou menos. Isso. E na verdade, aí entra essa inconsistência. Fala, peraí, mas eu consegui regular para eu voltar ao trabalho com 7 meses do meu filho. Isso o Miguel, José. Não quer dizer que todos os bebês vão regular. Muitas das vezes é mais do que isso. Para quem quer amamentar em livre demanda no peito, né? E é muito mais complexo ainda, né? Igual a gente está nessa discussão e é sobre as peculiaridades que cada bebê tem. A gente não pode padronizar que todo mundo com 6 meses vai estar bem, com 4 meses vai estar bem, vai conseguir voltar.
Então, assim, são discussões que precisam melhorar muito. Já melhorou demais, mas ainda assim tem muita inconsistência, ainda tem muita dificuldade para as mães, né? Mas graças a Deus, pelo menos uma coisa boa, a gente recebeu de notícia, né? Que um projeto de lei que foi aprovado agora na Câmara falando que o tempo de maternidade de mãe vai poder contar para aposentadoria. Ninguém duvida que mãe é um trabalho, né? E é um trabalho, assim, totalmente gratificante, mas que você não tem férias, você não tem hora extra, você não tem 13º salário, mas você tem a maior recompensa do mundo, que é a recompensa do amor, né? Do olhar daquele bebê olhando para você assim, de uma forma tão sincera. Como você disse, é 24 horas por dia, né? Ô, Jennifer, deixa eu só abrir parênteses para uma curiosidade. Apesar dessa ser a realidade do Brasil, nos Estados Unidos, uma grande potência, a licença maternidade ela é de 12 semanas, o que equivale a 3 meses sem remuneração. A mulher não recebe salário no período da licença maternidade. Olha só. Em contrapartida, alguns países, inclusive a Croácia, que venceu o Brasil, lá, Jennifer, a licença maternidade é mais ou menos de 1 ano e meio. Nossa, Um ano e meio. Pode ser estendido até 3 anos, caso a mulher tenha mais que 3 filhos. Olha isso, gente, é sonho, né? E é objetivo, eu acho se fosse assim aqui no Brasil, acredito que muitas mães às vezes não fariam uma transição de carreira, ou até fariam, mas antes de ter filhos, ou não decidiria, né, só maternar, né? Porque, na verdade, a ideia da mãe trabalhar e da mãe fazer uma transição de carreira é porque ela precisa de algo que não seja só o maternar. A pessoa que é mãe, na maioria das vezes, ela era alguém antes da maternidade. Ela era algo, ela era uma profissional. E a gente não consegue ser apenas mãe. A gente se completa como mãe, mas a gente se completa. A gente tem que ser esposa, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ter a nossa profissão, a gente tem que ter a nossa vida hoje agregada, porque nosso principal, eu acho que assim como eu, como você, a gente tem essa noção de que a maternidade é em primeiro lugar, mas a gente não consegue não voltar, né? Ou não se redescobrir. E, inclusive, o pessoal que está aqui com a gente, eu queria pedir para comentar se tem algum tema específico a respeito da maternidade, né? O que acha sobre esse tema que a gente está falando sobre carreira e maternidade. Entraram várias pessoas aqui, a gente engajou na conversa e nem falou sobre essas pessoas que entraram. Vou dar uma passada aqui rápida, mas comenta aqui para nós se tem algum tema em especial que vocês gostariam de ver, de ouvir, né? De discutir. E se, com certeza, a Lorena vai voltar com a gente aqui várias e várias vezes. Tem várias pessoas aqui que eu vi que entrou, que são mães, que estão grávidas. Minha irmã de Uberlândia, a Daphne, eu tinha falado da Daphne. Entrou a Milton, a minha irmã Dalila, que já é mamãe de 2, meus 2 sobrinhos maravilhosos. O Tom também, Daiane, Vani, Fernanda, Daniele, Jaque, Gabriela. O Léo está aqui falando, as pessoas que estão aqui conosco, se já conheciam esse projeto de Mãe para Mãe Brasil. A Lorena também, da mesma forma, né? Se já conhecia o trabalho da Lorena. Responde aqui para nós nos comentários a Regina. Regina, professora nossa de inglês, que passou por uma transição de carreira também. Ah lá, o Rondinelli falou, medo de voltar ao trabalho e a nova visão da empresa agora como mãe. Isso realmente é algo que preocupa quando a gente vê, assim, as estatísticas das empresas em que muitas mulheres, após os 4 meses de licença maternidade, algumas emendam mais um mês de férias, são desligadas simplesmente. Essa é uma realidade do nosso país. Nós sabemos que isso acontece, eu já presenciei isso, e isso é uma realidade realmente que acontece. Mas o medo, o único intuito dele é te fazer pensar o que você pode fazer caso isso aconteça. Não ficar preso nesse medo. Nossa, eu tô com medo. Tá, eu tô com medo. Então, o que eu posso fazer? Será que eu posso já melhorar meu currículo para que
naquela empresa. A Lorena está reconectando. Ah, voltou, Lorena. Será que eu posso melhorar meu currículo para que, caso eu não me encontre mais nessa empresa, eu possa buscar outra possibilidade? Será que já existe algum outro trabalho que talvez eu possa exercer assim de casa? Gente, hoje existe muito trabalho home office. Quero dar uma sugestão para você. Se você, mãe, gostaria de trabalhar em casa, você vai criar uma conta no LinkedIn. Você vai criar uma conta no LinkedIn. Você vai buscar por vagas que te interessam. Lá no campo de busca, você coloca a vaga que te interessa. Vamos supor que você trabalhe no setor financeiro. Você escreve lá, analista financeiro. Você vai escrever analista financeiro. E tem um filtro lá. No filtro, você vai colocar remoto, trabalho remoto. Lá vão te mostrar todas as vagas de analista financeiro que são remotos. No Brasil, existe muita vaga. Existe muita empresa que está contratando home office. Então, se você pretende trabalhar mais dentro de casa, essa é uma possibilidade. Faça isso rápido. Aproveite essas oportunidades que surgiram após esse período de pandemia. E uma coisa que eu quero até fazer uma busca rápida aqui, tem algumas pessoas que estão conosco aqui, algumas mães, que eu gostaria de saber, responde para mim, casa ou fora só? Se as mães hoje estão trabalhando fora, se pretendem voltar a trabalhar fora ou se trabalham em casa, se pretendem ficar trabalhando em casa. Inclusive a Daphne que falou que a nossa conversa está sendo libertadora. Eu recebi um convite dela essa semana maravilhoso. Achei sensacional a forma com que ela me abordou. E ela está começando a fazer essa transição. Ela foi mãe, se eu não me engano, o bebê dela está com 3 para 4 meses. Me corrija, Daphne. A gente nos encontrou no hospital onde eu ganhei a Ana Sofia. Ela estava fazendo ultrassom e aí começamos a conversar. E acabou que a gente juntou ela hoje, faz parte de uma... A gente tem um grupo que a gente fala que é Chá das Amigas, que a gente tenta encontrar uma vez no mês. São todas mães mais ou menos da mesma idade. Tivemos a gestação juntas e a gente fala muito sobre isso, sabe? Sobre essa questão de tanto que 4 meses que a Daphne está falando, tanto que a gente quer se redescobrir dentro da maternidade. E muitas das vezes a vontade que a gente tem é de não voltar a trabalhar fora, né? E eu acho que é o que aconteceu com muitas de nós. E é igual você falou, tem opções de trabalhar de forma remota, com salário, com carteira assinada, CLT, de forma segura, e tem as possibilidades de empreender, que é o que você fez, que é o que eu faço, e que muitas das vezes, se a pessoa entender e estudar, ela consegue fazer. Né? Ela consegue fazer. Consegue sim, gente. Existem essas possibilidades. Existem algumas pessoas, eu mesma estava conversando com uma menina semana passada, que me conheceu aqui pelo Instagram. E agora a neném vai ficar feliz. Pronto. Oi, princesa. Dá oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Oi. Jennifer, existem algumas empresas, principalmente no setor público, que possibilitam essa pessoa também a trabalhar em meio período. Isso também existe essa opção. Ela muda de setor. Eu conversei com uma pessoa recentemente que fez essa migração. E assim, existem as pessoas também, Jennifer, que vão querer parar realmente de trabalhar e vão querer se dedicar exclusivamente à maternidade. Isso é um problema? Não, não é um problema. Se você tem essa condição, se isso é possível para você, assuma isso. Eu sei que a gente veio de uma cultura, né, Jennifer, que desvalorizava muito o ser mãe. Ser mãe não era algo bom, que ficar em casa cuidando dos filhos é algo negativo. E se eu não amasse o meu trabalho, se eu não fosse tão apaixonada pelo meu trabalho, eu não trabalharia. Fora, eu ficaria exclusivamente cuidando do meu filho e dos outros filhos que eu possa vir a ter, porque não conheço uma profissão que seja mais digna do que formar uma pessoa, do que educar um ser humano. Só que existem realidades onde que a pessoa não tem opção. É voltar e pronto. E não tem quem deixar.
E essa pessoa vai ter que lidar com a circunstância dela e vai ter que aceitar. A vida, isso faz parte. Na vida a gente tem que aceitar. Muitas coisas a gente não pode mudar. E essas pessoas são felizes também. Também. Eu falo que às vezes até mais do que a gente, porque eu sou uma pessoa muito questionadora, muito questionadora. E às vezes eu fico postergando dar um passo e fazer as coisas por receio, por medo. E quando tem que fazer, não tem escolha, a pessoa aceita e vai e pronto, acabou. E eu não, eu fico, ai meu Deus, mas assim, mas poderia ser diferente. E eu acredito que aconteça isso com todo mundo, só que a forma com que cada um lida é diferente, né? A gente tem que aceitar a nossa circunstância. Não adianta ficar rebatendo. Essa é a minha circunstância, eu vou dar o melhor possível nela. Às vezes vou errar, às vezes não vou conseguir dedicar tanto ao meu filho, às vezes não vou conseguir dedicar tanto ao meu emprego. Isso faz de mim uma funcionária ruim? Isso faz de mim uma mãe ruim? Não. Isso não faz de mim uma funcionária e uma mãe ruim. Isso só mostra que eu sou um ser humano. Que eu realmente não vou só aceitar e que eu não vou ser bom o tempo todo. E uma das coisas que eu falo é que a gente precisa aprender a confiar no nosso instinto materno. Ou o nosso instinto, né? Eu falo materno hoje porque foi quando eu comecei a acreditar. Porque até então eu não sabia, eu não reconhecia isso como algo da gente, o feeling que a gente tem. Mas com a maternidade eu falei, opa, peraí, tem muitas coisas que falam para fazer A e eu falo assim, não, mas eu acho que eu vou fazer B, meu coração tá pedindo para eu fazer B. E dá certo. E aí foi quando eu comecei a dar esse start nas áreas, né, profissional, no meu coração, colocar o meu coração também para as outras áreas. E tem dado muito certo, né? Não falo que eu cheguei aonde eu quero chegar ainda, mas eu já comecei. E é algo que eu ainda não tinha feito. E eu acho que é importantíssimo. Todas as pessoas que estão aqui com a gente nessa live agora, sabe que tem no fundo do coração algo que fala, não, eu faço isso, mas eu acho que eu queria fazer isso. Ou já decidiu a carreira, igual você já está decidida, sabe o que quer fazer. Mas tem muita gente que está igual eu, e estava igual eu. Fala, opa, meu Deus, mas eu não estou bem aonde eu estou. O que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso melhorar? O que eu gosto, o que eu não gosto? E o que vai ajudar essas pessoas, às vezes, e encurtar o caminho, é chegar e você falar, Lorena, me ajuda, né? Que é o que eu quero fazer. Me ajuda, deixa eu ver se realmente é por aqui, se tem outra opção, se eu consigo dar um passo diferente do que eu estou querendo dar, onde eu estou hoje, será que eu consigo mudar? E é importante você se enxergar como mãe e como profissional. Porque é igual você fez o mesmo comentário. Se eu tivesse a possibilidade hoje de só ser mãe, sempre foi minha vontade de ser mãe. Era meu sonho ter um filho, né? E a gente quer ter mais. Se for da vontade de Deus, a gente vai ter mais. Mas assim, eu ficava assim, ai, gente, eu queria muito ser sua mãe. Eu amo o serviço de casa. Eu amo ser dona de casa, eu amo cuidar da minha casa, eu amo fazer bolo, fazer comida. Eu amo esse trabalho. E muitas das vezes as mulheres têm desse trabalho como uma obrigação. Para mim, não é. Eu gosto demais, sou apaixonada. Apaixonada do meu marido. Tem a intenção que a gente coloca naquilo que a gente faz. Depende de como eu olho, sabe? Se eu coloco um pouquinho de amor em tudo que eu faço, tudo se torna mais leve. Tudo depende da nossa intenção. Se eu tô fazendo aquele bolo, porque com aquele bolo eu vou alimentar meu filho, vou deixar meu esposo feliz, eu vou fazer com mais amor. Aquela vasilha que eu tô lavando não é só mais uma vasilha. É porque foi a parte dela que eu servi a minha casa. Então depende muito da nossa percepção, muito da nossa intenção. A gente tem que colocar mais amor no que a gente faz. Isso não só dentro de casa, no trabalho também. Para nós sermos pessoas mais agradáveis. Ô, Jennifer, porque talvez algumas mulheres voltam para o trabalho tristes, chateadas. E, na verdade, a gente precisa cultivar e se cuidar
para ser uma pessoa agradável. E, e isso é importantíssimo, né? Porque reflete no que a gente entrega e no que a gente recebe. Que se você reflete amor, você recebe amor. Se você reflete egoísmo, você recebe egoísmo. Então, assim, eu aprendi a ver o lado bom de tudo da Isso. vida. Pelo menos isso eu consegui enxergar. Eu falo que desde quando eu engravidei, a gestação não é fácil. Não é fácil. Não adianta o pessoal querer romantizar a gestação, a maternidade, porque não é fácil. Mas a partir do momento que você consegue enxergar o lado bom das coisas, o que é difícil você esquece. Eu falo que eu tava conversando com o Léo esses dias, eu falei, Anjo, eu não lembro, e isso assim, do fundo do meu coração, eu sei que os 2 primeiros meses da Ana Sofia foram dificílimos, porque eu tive que amamentar ela de 2 em 2 horas, que ela não ganhava peso. Mas, gente, eu não consigo lembrar, eu não consigo lembrar da sensação que eu tinha de não dormir. Eu sei que eu não dormia, porque assim, ela era de 2 em 2 horas, mas aí você tem que pôr pra rotar. Aí a neném faz xixi, faz cocô, você tem que trocar. Então, assim, às vezes eu dormia meia hora, 40 minutos. E aí eu ficava assim, eu queria às vezes lembrar, mas eu tinha feito um compromisso comigo e eu pedia a Deus todo momento, falar, meu Deus, não deixa eu lembrar das coisas ruins, porque isso às vezes cria um bloqueio da gente não querer ter outro filho, por exemplo, né? Mas assim, eu falei com ele, falei, Anjo, eu não lembro. Eu não tenho essa sensação no meu corpo. Eu sei que não foi fácil, mas eu não tenho essa lembrança, essa marca ruim no meu corpo, sabe? E eu fiquei muito feliz com isso, porque o lado negativo sobrecarrega a gente, sabe? E tudo. O primeiro sorrisinho da Ana Sofia, eu cheguei a emocionar, porque assim, é forte. O primeiro sorriso, o primeiro dia que ela olhou, que a gente vê que realmente o filho está enxergando o sorriso, a forma com que pega, a hora que ela fala mamá, papá, que a gente vê que realmente é para nós. Isso tudo eu consigo sentir e lembrar. E é o que a gente precisa fazer na vida da gente, né? E começar a ver as coisas boas, parar de replicar as coisas ruins, parar de consumir coisas ruins. Porque é isso que muitas vezes a gente faz. O que é que você fica vendo o dia inteiro na televisão, às vezes? Jornal com notícias ruins, né? E pega o telefone e quer ver essa notícia ruim. Então, assim, a gente tem que começar a enxergar o lado bom, tem que começar a querer nos entender. Porque é daí que começa a nossa caminhada para, se precisar fazer uma transição de carreira, faça. Se você quiser só maternar, materne. Se você quiser abrir mão de tudo que você fez até hoje para você conseguir transformar a sua maternidade, a sua vontade de viver perto do seu filho, faça. Não deixe as coisas passarem, porque tudo passa muito rápido, a vida da gente passa muito rápido, às vezes a gente deixa as coisas irem conforme o barco toca, né? E a gente não pode, a gente tem que ser como é que fala? O motorista, o piloto da nossa vida, né? É isso mesmo, gente. Tudo depende do para quê. Para que eu estou fazendo isso, sabe? Se alimentar meu filho é só uma obrigação, eu vou ficar impaciente. Eu vou me estressar. O Miguel demora 40 minutos para almoçar. Mais ou menos 40 minutos. Então, se for só para alimentar ele, não tem muito sentido. Eu vou ficar estressada, eu vou ficar nervosa. Ele joga a colher no chão pelo menos 7 vezes. Fora a comida, né? Que joga Fora a também. comida, que joga quase tudo fora. Então, o importante é o para quê. Para que eu estou fazendo isso? Para quê? É porque ali existe uma vida. Ali existe uma alma que é eterna e que depende de mim. Nós temos que olhar o para quê. Tirar os nossos olhos só do aqui e o agora e conseguir olhar mais longe, sabe, Jennifer? Isso faz toda a diferença na nossa maternidade. E isso nos desafoga para que a gente consiga focar no trabalho. Porque se você está com a mente cansada, se você está irritada com sua maternidade,
muito pouca energia você vai ter para conseguir focar no seu trabalho. Os dias que eu consigo me organizar mentalmente, que eu consigo colocar as prioridades na minha vida, seguir a ordem certinha que deve ser, no sentido de primeiro rezar, de conseguir me concentrar, de conseguir pedir ajuda mesmo, porque a gente precisa de ajuda, conseguir dar atenção para o meu esposo, atenção para o Miguel, o meu trabalho ele flui muito melhor. Por quê? Porque tem ordem. E se a gente não tem ordem na vida, nós nos afogamos nas nossas preocupações, nas nossas reclamações, e não sobra energia para a gente conseguir focar no nosso trabalho e fazer o melhor trabalho possível. Oi, Selma, um beijão. Oi, Dani, um beijão para você também. A Dani, ela hoje concilia também carreira e maternidade dentro de casa. Tem um ateliêzinho dela dentro de casa, uma gracinha tudo que ela faz. E ela sempre mostra ali o dia a dia dela com os filhos, né, Dani? Então é mais um exemplo de uma mulher que saiu da sala de aula, não sei se ela já voltou, mas ela saiu da sala de aula, ela é pedagoga, foi trabalhar dentro de casa e agora ela consegue dar muito mais atenção aos filhos dela. E a Selma, uma pessoa muito querida aí que eu desenvolvo, uma líder, que eu tenho muito carinho. Pode falar. A nossa caminhada depois da maternidade, ela é igual você falou, a gente é para sempre mãe referência, né? Só que a gente também tem que, eu já estou partindo já para a conclusão, porque eu acho que é assunto para 3, 4, 5, 6 lives, e a gente precisa falar sobre isso. E um dos intuitos desse perfil é justamente isso, sabe? É colocar assuntos que muitas vezes não são falados, você encontra na internet. Notícias, projeto de lei de mãe, agora poder contar com uma aposentadoria. Projeto de falar sobre questão de carreira, carreira e maternidade, mas algo muito raso. A gente precisa colocar as nossas experiências. Nós como mães, nós como profissionais, eu sentia muita falta de perfis que poderiam ser agregados. Eu até falei com o Léo esses dias para trás, assim, o que é embasado em evidência científica? O que eles utilizam para embasar uma evidência científica? Não são experiências? E a gente, às vezes, precisa compartilhar essas experiências, né? E a maternidade traz muito isso para nós. Essa necessidade de procurar experiências de outras mães, né? De profissionais, igual a gente está falando sobre carreira. Você que é mãe, você que é uma orientadora de carreira, como que funcionou isso para você? Eu te garanto que o seu olhar hoje como profissional é totalmente diferente depois da maternidade. Você continua com a mesma profissão, mas você mudou a forma de olhar, a forma de absorver as coisas. Então, esse maternar traz para nós muito isso. E muitas das vezes a gente não quer falar, não quer compartilhar, porque pode ser julgado como palpites, que muitas das vezes para nós a gente recebe de forma negativa, né? Mas informação e palpite são coisas muito diferentes, julgamentos são coisas muito diferentes. A gente tem que ter lugar de voz para falar, a gente tem que ter lugar de voz para compartilhar, e a gente precisa ter um lugar também para absorver e falar, não, isso aqui para mim é ótimo, não, isso aqui para mim não serve. Entra, a gente faz o filtro, né? E são as experiências que vão trazendo para nós essa caminhada, essa construção da maternidade, porque a maternidade ela não nasce pronta. A gente não nasce mãe. O filho nasce um filho, nasce uma mãe, mas a mãe aprende com erros e acertos durante a caminhada. E muitas das vezes a gente mais erra do que acerta, mas no final a somatória, né, são de erros que a gente quer tentar acertar. Então, assim, essa questão da carreira, da profissão, não quer dizer que você só trabalha fora de casa. Pelo contrário. A mãe trabalha 24 horas por dia, igual a gente falou aqui na live, sem salário. O meu tá aparecendo aqui que tem 26 segundos restantes. Será que a live agora tem contagem, gente? Eu não sabia. Eu também. Tem tanto tempo que eu faço live que eu nem vou saber. Pois é, eu não sabia. Quantas horas que é agora? Tem 1 hora de live, será?
Se encerrar, já fiquem sabendo que a gente vai abrir outra para poder finalizar e fechar a nossa live. Vamos ver o que. Uma hora. Não sei quantas horas que é agora. 9 horas, 1 hora. Lorena voltou, deixa eu chamar ela aqui novamente. Tá? Tem que ter o carro do microfone, mas deve durar bastante. Depois eu vou até olhar isso, mas só pra gente, Lorena, Ok. só pra gente finalizar, deixa eu só ver o pessoal que estava com a gente voltando aqui aos poucos. Depois eu vou olhar se Gente, tem enquanto alguma você coisa a ver. finaliza, eu queria ainda falar duas coisas. Será que tem como? Dá sim. Deixa eu pôr um filtro aqui para me sentir melhor, né? Porque a madrugada, vamos dizer que não foi muito boa. Normal. Essa fase que os nenéns estão passando, nós duas tivemos experiências totalmente diferentes, né? De rotina e de sono, com estudos muito parecidos. E foi a prova, para mim, foi a prova viva de que muitas das vezes não adianta a gente querer rotular os nossos filhos, né? Você estudou o mesmo curso que eu estudei, e os nossos. Uai, Lorena saiu. Será que a internet dela. Eita! Aí, voltou. Você tinha caído. O Léo foi dar banho na neném. A gente estava comentando a respeito da diferença, né? Dos bebês, da forma de estudar ser um pouco parecida, a forma de aplicar também, mas cada um aceitou de uma forma. A gente estava até falando que o Miguel gosta de se alimentar através de colher, a Sofia já gosta de pegar, então, assim, são totalmente Gostava, né? Essa semana tudo já mudou. Ai, tá vendo? Constantemente. Eles mudam muito, né? Estão sempre em mudança. Ô, Jennifer, o que eu queria só dar uma sugestão para aquelas mulheres que saem, deixam os filhos em casa, vão para o trabalho, tem ali uma rotina de trabalho exaustiva, é que essas mulheres consigam criar prioridades e se organizar, Jennifer, também no trabalho. Porque, às vezes, no trabalho, elas levam um trabalho para casa. Chega em casa, vai responder e-mail, ver mensagens, responder mensagens. Isso é algo muito comum. Então, para que você consiga se sentir melhor com você mesmo, com o seu maternar e com o seu trabalho, que você consiga organizar as prioridades suas dentro do trabalho. Lá você organizar seu trabalho, lá você estabelecer limites. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Se você está recebendo mensagens no final de semana, é porque você está permitindo. Se você está respondendo e-mails no final de semana, você está permitindo. A gente tem que colocar um certo limite. Uma coisa é você fazer isso quando você é solteiro, outra coisa é quando você tem uma casa para cuidar e filhos também. Então, conseguir se organizar dentro do trabalho, para conseguir fazer seu trabalho no tempo certo, para não ter que ficar lá depois. Então, dar o máximo de si para conseguir se organizar dentro do trabalho é algo muito importante também. E assim, quando você estiver com seu filho, que você esteja de verdade com ele. De verdade mesmo. Esses dias o Miguel me deu uma lição, assim, que eu aprendi, que eu não repito mais o erro. Ô, Jennifer, eu tava com meu celular na mão e com ele no colo. E eu fazendo um story, com o celular na mão e ele no colo. Ele com a mãozinha fez assim, ó. Meu celular derrubou. Quebrou na hora. Conserto, misericórdia, quase o preço de um novo. E aí ficou pra minha lição, sabe? Quando eu estou com ele, é com ele. Quando eu estou com ele, é com ele. Isso independente se eu trabalho em casa ou se eu trabalho fora. A gente tem que conseguir se organizar. A maternidade, ela envolve muitas renúncias. Nós temos que renunciar. Eu renunciei. Você acredita que eu tive que fazer renúncia? Mesmo eu trabalhando em casa, eu tinha um sonho, Jennifer, de dar aula em faculdade. Eu precisei renunciar 2 vezes esse ano.
Foi uma renúncia difícil, foi, mas foi necessário. A maternidade, ela exige renúncias, porque eu gostaria de estar o máximo possível com meu filho. Então, eu sei que essa é a minha escolha. Essa é a minha circunstância. Eu vou aceitar ela e vou continuar cuidando do meu filho, amando ele e, de fato, honrando o tempo que eu tenho com ele. E sobre isso, até uma questão de julgamento, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas a Lorena tem a possibilidade de conseguir renunciar. Existem pessoas que não vão ter essa possibilidade, mas que saiba aproveitar os minutos que tiver. Às vezes a pessoa não quer renunciar, às vezes, não, eu quero conseguir continuar com a minha carreira, da forma, eu quero dar aula e eu quero continuar com o maternar, mas a pessoa não precisa se sentir culpada, porque se ela está se sentindo culpada, ela já está fazendo a escolha errada, isso no meu ponto de vista. Então, assim, você fez a renúncia de uma forma muito tranquila, porque essa é a sua escolha. O maternar hoje para você é mais importante, mas existem pessoas que às vezes não é tão... o profissional não pode esperar, né? Vamos dizer assim. Se eu fizesse a escolha de ir dessas aulas, eu precisaria ter uma babá e provavelmente eu iria desmamar o Miguel. É o quê? É uma escolha. É uma escolha que eu fiz agora, eu aceito as consequências. Cada um sabe que está disposto a abrir mão. O que eu abro mão, o outro não abre. Não dá para ficar se medindo, né, com a régua do outro. Justamente. E por isso que a gente tem que se blindar de informações para quando for fazer a escolha, falar, não, eu estou fazendo a escolha, eu sei de todas as consequências, eu sei o que é certo, o que é errado, para um consenso, né? Vamos colocar assim. Mas a minha escolha é essa. E ela não vai sentir culpa. Porque a partir do momento que ela está decidida e está certa do que ela quer fazer, a culpa não vai vir. E foi o que a gente começou lá na nossa conversa, né? Sobre a questão da culpa de voltar ao trabalho ou da culpa de fazer uma transição de carreira. Então, é importante a gente ter essa consciência, a gente não se medir com a régua do outro, que eu achei esse termo sensacional, mas a gente saber de onde que a gente está colhendo de que água que a gente está bebendo para a gente poder tomar as decisões da nossa vida. Para eu tomar a minha decisão, eu preciso saber o que eu quero, sabe, Jennifer? As pessoas precisam saber o que elas querem. Primeiro, as pessoas não sabem o que elas querem. Por isso, precisam passar por um processo de autoconhecimento. E quando que elas descobrem que elas não sabem o que elas querem? Justamente quando são mães, geralmente. Quando são mães, porque aí começa a mexer com algumas coisas internas aqui. Eu já precisava ter mudado de carreira, mas eu fui deixando para depois. Eu fui procrastinando, eu fui empurrando com a barriga. Mas aí, quando esse bebê nasce, aquilo vem tudo à tona. Por isso que a maternidade, ela nos desperta para a ação. Porque ela nos coloca em movimento. Ela nos obriga a agir. Obriga a agir. Ela te tira daquela zona de conforto. Por isso que muitas mulheres se descobrem após a maternidade. Por quê? Porque foi obrigada a agir. Se sentiu forçada a agir. Ela foi para a ação. E aí muitas mulheres descobrem talentos que elas tinham e que elas estavam escondendo. Quantos dons pessoas que estão nos assistindo têm, mas estão escondendo? Não querem colocar, não querem expor com medo de errar, com medo de não dar certo. E é preciso se autoconhecer para se colocar à prova, né? Porque a partir do momento que você sabe o que você é capaz, o que você quer, as críticas vão vir e você vai rebater e pronto, acabou. É isso que vai acontecer. Quando você não tem essa confiança, a crítica vem e fala, opa, balancei, peraí, tô certa? Será que realmente é isso? Né? E é importantíssimo, pessoal, eu falo que se eu tivesse tido uma orientação, ou ter assistido uma live igual a gente está assistindo agora, com 17 para 18 anos, talvez eu teria despertado pelo menos a curiosidade de um planejamento de carreira. Eu queria ser mãe, mas não naquela época. Mas já era um assunto que me interessava. Então, assim, peraí. Eu estou querendo maternar lá na frente. Será que eu sei o que eu quero para minha carreira? Eu não teria feito a faculdade que eu fiz. Então, assim, muitas coisas acontecem e desencadeiam porque a gente não tem... Não sou a favor da faculdade na idade que a gente faz, porque muitas vezes a gente é imatura, a gente não sabe o que quer. Se eu tivesse feito uma orientação, eu saberia,
não teria feito direito. Eu salvo Então, muitos assim, jovens, viu? Da escolha graças a Deus. Graças a Deus, a Ana Sofia vai ter, com certeza, uma orientação, vai saber se quer ou não fazer uma faculdade, mas assim, não, nunca é tarde para começar ou para recomeçar, né? Por exemplo, se você tem 40 anos e pensa, gente, será que agora eu mudo? E aí você fala, não, eu tô velho, vou esperar. Pode ter certeza que quando você chegar nos 45, você vai olhar para trás e pensar, por que eu não comecei quando eu tinha 40? É sempre assim. Então, isso quer dizer que é hora sim. Existe a oportunidade de você mudar a sua realidade. Se você não gosta do que você faz, se você sente que o que você faz não dá orgulho para os seus filhos, que não é isso que você queria, dá para mudar, é possível mudar. Claro que, como eu disse, Jennifer, as respostas estão dentro de nós, mas encontrar elas é difícil. As pessoas, muitas vezes, vão precisar de uma ajuda. Assumir que precisam dessa ajuda já é um passo. Porque aí depois as coisas acontecem, fluem. Justamente. E lembrando quem está aqui conosco na live, que ainda não viu o e-book da Lorena, que ela fez com planejamento de carreira, né? Para dar um passo aí, se você tem vontade de fazer a transição, se você acha que você não está na carreira certa. Para mim, fez total diferença. Eu consegui confirmar o que eu quero para minha vida profissional. E vou deixar o link ainda hoje, amanhã eu vou retirar. Mas vou deixar lá disponível. Eu já enviei a cartilha para as pessoas que me mandaram. E se Deus quiser, essa é a primeira de muitas lives com a Lorena. Uma pessoa que muito me inspira. É uma mãe, uma profissional e uma esposa, assim, de uma fé gigantesca, de uma luz gigantesca, que desde o ensino médio, eu sempre falei isso com ela, eu ainda virei para ela e falei, Lorena, por que você não vira psicóloga? Você tem um ar, assim, de confiança, de escutar, de saber escutar tão grande, e me fazia muito bem conversar com ela. Então, assim, se você tiver a possibilidade, a oportunidade e quiser realmente, verdadeiramente se descobrir como profissão, se você é mãe ou não, independente da maternidade, a carreira profissional é importantíssima em qualquer momento da nossa vida, mas depois do maternar é mais ainda, porque a gente não pode... A gente já não tem tempo mais para fazer o que não tem sentido. RA certa, a gente não pode mais, não pode, não tem jeito. Porque as possibilidades de RA certa é muito complicado depois da maternidade. Então, assim, invistam na sua carreira também. Se você quer só maternar, só materne, escuta seu instinto. Hoje eu estou falando agora como mãe. A Lorena fala como profissional, eu falo como mãe. Se a gente escutasse os nossos instintos mais, muitas das vezes a gente não erraria tanto nas nossas profissões. Porque... Incrível como a gente duvida desse instinto, né, Jennifer? Muito, e muito. E o maternar traz isso, porque instinto é algo que a mãe tem, assim, demais. Se tocou o coração... Só contar um caos de instinto. Rapidinho. Sei que o tempo tá acabando. Olha só. Estava desconfiada que o Miguel tinha alergia de algum alimento. Meu instinto me dizia que era ovo. E aí eu pensei, nossa, aqui em casa tem todos os ingredientes para fazer um omelete bem gostoso para ele no jantar. Vou fazer. Tem um tomate picado, uma cenoura ralada, tem milho, frango desfiado, vou misturar tudo para fazer um omelete. Delícia. E aí, o que a voz da minha consciência dizia? O instinto, Lorena, não dá omelete para ele. Não dá. E eu vou dar. Menino. Fui dando, o Miguel começou uma crise alérgica terrível. Isso foi sexta-feira. Ficou todo empolado, começou a se coçar demais, coçava, ficou vermelhinho, vermelho. E eu falei, meu Deus do céu, me ajuda. Implorei por ajuda. Na hora que eu implorei por ajuda, ele começou a vomitar. Na hora que ele terminou de vomitar o ovo, passou. Por que eu tô contando essa história? A gente, de fato, tem que confiar no nosso instinto. A gente recebe uma criança, a gente recebe realmente esse instinto. Então, parar, né, de desconfiar de nós mesmos, né, Jennifer? E passar a confiar mais nas nossas capacidades. É igual você falou, muitas pessoas têm dons e capacidades escondidos e que, às vezes, a maternidade traz como uma única escolha. Falar, eu preciso agora apostar
todas as minhas fichas nesse meu dom. Aí a pessoa fala, olha, que legal, o meu dom dá certo. A minha capacidade dá certo, né? Mas nunca é tarde. Não façam nada de forma desorientada, gente. Não faz, porque você queima ficha, você queima tempo. E depois da maternidade, o que a gente não tem mais é isso, tempo. Não tem. O tempo que a gente tem de sobra, a gente quer com os nossos filhos e com o nosso marido e com a nossa família. Tempo de qualidade. Então, assim, Lorena, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por mais uma vez abraçar a nossa causa e agora de uma forma tão especial, que é nesse momento da nossa vida que a gente está passando, que é a maternidade. Você desprender desse tempo valioso que você tem, né, para vir trazer informação para nós de qualidade, informação para nós baseado na sua experiência, baseado no seu coração, que eu sei que você sempre entrega o melhor de você, o melhor da sua pessoa, da sua profissão e da forma com que for, né, essa entrega. E eu espero que seja a primeira live nesse perfil de mãe, de muitas que ainda virão. Que a gente possa levar para mais e mais mães, mais e mais profissionais, o que a gente tem de melhor, né? Que é a nossa verdade, que é a nossa experiência, que é a nossa vontade de ajudar. E muito obrigada mesmo por desprender desse tempinho com a gente. E que Jesus possa abençoar, Nossa Senhora Aparecida também possa te abençoar, abençoar a sua família. E que te devolva aí 1 milhão de vezes. Imagina, eu quem agradeço. Eu agradeço por esse convite. Agradeço por me incentivar a voltar. Agradeço pela sua generosidade, né, em me convidar para essa live. A Jennifer e o esposo dela estão fazendo um trabalho tão bonito, com posts tão bonitos, dedicando tanto, né, Jennifer, para entregar o melhor às pessoas. Isso é muito claro no seu perfil, o quanto vocês estão buscando entregar o melhor. Isso eu vi assim, fiquei admirada de ver a qualidade de tudo que vocês estão criando. Espero que você consiga cumprir os planos que você tem. Deus possa te abençoar também, abençoar a sua família, Ana Sofia, e que nesse novo ano, né, que seu projeto possa decolar. Amém. O nosso projeto, a nossa vontade de maternar e de seguir com a nossa carreira. E, pessoal, muito obrigado por estar aqui conosco. Quero deixar que quem esteve aqui presente, depois nos deixe o feedback, nos mande mensagem no direct, deixa o comentário na nossa live que vai ficar salvo aqui no perfil. E muito obrigada, pessoal. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser.